Começar, né? Perfeito, pessoal. É, Voltou, né, pessoal? Parece que voltou aqui agora. Pessoal, muito bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o MaxiPR, vamos falar sobre o chás, mas vamos falar muito sobre o Hipermine, tá? E vamos falar sobre uma característica do Hipermine que é primordial, que é a questão da alumina, que retira um percentual de flúor. E aí surge a pergunta: qual é o percentual de flúor que a alumina é capaz de tirar da água, né? Nós vamos ver vários estudos, informações muito importantes, ok? Mas não custa relembrar, turma, que nós estamos tratando. Deixa eu colocar para gravar aqui também, Débora, nas nuvens, porque a gente coloca. Só um segundinho. Vou colocar aqui também. Pronto. Temos aqui as gravações, né? Então vamos, não custa lembrar, né, pessoal, que esse treinamento ele faz parte aqui dessa grade, os 7 passos da venda. Vejam vocês que nós já estamos aqui há quase 8 semanas, ainda no primeiro passo da venda, que é conhecimento do produto. E cada semana nós estamos sendo assim blindados com informações muito importantes de cada produto, da sua eficácia, com os depoimentos impactantes de todos. Então, veja a importância que é o conhecimento do produto, né? É o que nós sempre falamos. O fechamento da venda é o telhado, né? Então, não dá para começar a construção da casa pelo telhado. O seu sucesso nas vendas começa ali pelo terreno, pelo alicerce, que é o conhecimento do produto, é a base de tudo, ok? Bom, mas nós vamos começar falando aqui da nossa linha de chás, ok? Vamos falar aqui do diferencial dos nossos chás. A primeira coisa que nós vamos mencionar de diferencial está explícito no próprio nome, poliervas. Então, não é um chá ou outro apenas, é uma composição de várias associações dentro do chás da Timol. É uma combinação feita de várias ervas que possuem características e substâncias medicinais, tá? E aí, nós temos o detox, o seca-barriga e o bom sono. Ok, pessoal? O detox, seca-barriga e o bom sono. Olha aqui a composição do seca-barriga. Você tem a carqueja, o chá verde, a sênia, a porangaba, a camomila, né, que é um calmante natural, chapéu de couro, a oliveira, a menta, hibisco, a espieira santa, né, que é um anti-inflamatório extremamente poderoso, e o funcho. E quais são os benefícios aqui dessa associação? O nome já diz, seca a barriga, né? Então você tem diminuição do apetite, redução de células de gordura, redução da retenção de líquido, aquele inchaço que as pessoas têm, né? Você aperta o dedo no braço e ele fica lá a marca, né? Tem um efeito depurativo, isso também é extremamente importante, laxante. Há uma melhora significativa na digestão, reduz o colesterol, melhora a circulação e melhora todo o trato ali gastrointestinal. Então, é um conjunto de ervas, é poliervas, que promove a perca de gordura e a redução consequente de peso. É o seca-barriga. Mas olha qual o ponto aqui. É uma associação de várias ervas. Não é só a carqueja, não é só a sene, é o conjunto, é carqueja, chá verde, sene, porangaba, camomila, chapéu de couro, oliveira, menta, hibisco, espira santa e funcho. Então, é uma composição de várias ervas, com esses benefícios que vocês viram aqui. E o detox, né? Então, olha só aqui a composição do detox. A hortelã, né, que ajuda a emagrecer, combate gripe, resfriado, né? O capim-limão, a gengibre, que é um poderoso anti-inflamatório, a sene,
Inclusive, ela atua contra a prisão de ventre. Você tem a salsa, o alecrim, que também melhora a digestão e azia, o chá verde nacional, né? Que o chá verde nacional aqui envolve uma situação diferente, inclusive de armazenagem. Você tem a sálvia, o guaraná e a camomila. Novamente, uma associação de várias ervas. E quais são os benefícios? Elimina substâncias tóxicas, reduz o inchaço e medidas, regula o intestino e rins, hidrata a pele, olha que coisa boa, né? Cabelo, unhas, tem efeito diurético, é antioxidante, antibacteriano, então promove uma desintoxicação do seu organismo como um todo, inclusive aí você tem a ação preventiva contra as várias doenças, inclusive o câncer. E o bom sono? Camomila, né? Que inclusive ele atua contra a ansiedade, nervosismo. Aqueles quadros leves de depressão, a camomila também atua. Você tem aí o mulungu, né? Que ajuda na insônia, traz um efeito tranquilizador. A melissa, né? Que é a erva cidreira, o capim-limão, a sálvia, o maracujá, que dispensa a apresentação nessa situação de trazer o sono, e a amora, que também mantém a saúde da pele e estimula, né, o colágeno e reduz as rugas. Então, é uma composição, como vocês estão vendo aqui. E olha aqui o benefício do bom sono: reduz os efeitos da insônia, reduz as dores de cabeça, promove o relaxamento, auxilia no tratamento da ansiedade, diminui o estresse e alivia cólicas intestinais e menstruais. Deixa eu ligar a câmera aqui, parece que a internet deu uma melhorada, né? Bom, então nós vimos aqui, pessoal, o chás, né? E aí eu quero perguntar aqui, quem já usa ou já utilizou o chás? O seca-barriga, detox ou bom sono? Hã? Quero ouvir vocês aqui agora. Isso, olha, faz toda a diferença usar, né? A Romana já usou, né? A Rita, Teodoro. Pessoal, esse é um produto que vocês têm que. Muito bom, né? Muito bom, a Francisca está dizendo. Os três aqui, a Lucimeire também. Por que que eu digo para vocês que vocês têm que ter produtos como esse em estoque? Sabe por quê? Porque você vendeu ali um Hiperminer com um combo mega. Surpreenda o seu cliente. Você pode surpreender ele com um brinde de um creme, de um top Alive ou de um chá, que é extremamente barato. Agora, pensa bem, esse cliente que adquire o chás, ele vai utilizar de forma recorrente. Não vai usar só uma única vez. Olha, Eliane, está dormindo muito bem, né, Eliane? O chá, o bom sono tem sido utilizado com muito resultado na questão das cólicas menstruais. Quantas mulheres sofrem com isso, né? Mas é um produto que está no nosso mix. Quantas pessoas poderão experimentar e daí para frente, dentro da sua carteira de clientes, continuar utilizando? Pensa bem, você pode usar ele como um brinde para o seu cliente. Aquilo que nós estamos falando constantemente, né? Tem produtos que você tem que ter em estoque. Nós sabemos, nosso carro-chefe é o Silocimol. E agora o cliente adquire o conjunto ideal. O Hipermina é mais combo mega. Mas que tal um brinde para esse cliente? Ele vai te indicar outros novos. E vocês estão vendo aqui no chat pessoas dormindo melhor, o intestino funcionando bem, porque ele está usando os nossos chás junto com a água magnetizada. Olha que maravilha, né? Deixa eu ouvir seu Francisco rapidamente, que ele levantou a mão. Seu Francisco, pode falar. Bom dia, gente. Muito obrigado, Orlando. Mas só um detalhe: no seca-barriga, tem um detalhe que muita gente não se dá conta. É o único chá que elimina a gordura visceral, que é a pior gordura que tem para tirar. Outro detalhe: normalmente,
no chá, a gente esquenta 1 litro de água e se coloca 2 colheres das ervas para poder fazer o chá. Eu dou uma sugestão para vocês. Em vez de colocar 1 litro de água, coloque meio litro de água fervendo. Coloque as 2 colheres de chá. Depois que ela estiver já feita a fusão toda, aí coloque meio litro de água magnetizada. Para quê? Para obter os benefícios da água magnetizada. Que os íons de hidrogênio, com a temperatura acima de 80 graus, ela perde os íons de hidrogênio. E se nós fizermos assim, nós vamos ter então os benefícios da erva e os benefícios da água também. Obrigado, gente. Desculpe. Ô, seu Francisco, maravilha, ótima sugestão, como sempre, né? Eu vou fazer uma referência aqui ao Walter lá de Natal. Quando tem eventos lá em Natal, pessoal, o Walter, ele pega o chás e ele redistribui em vários sachês, né? Ele faz isso e dá de brinde para todo mundo que entra no evento. As pessoas fazem uma degustação dos nossos chás. Olha que bacana, né? Então ali você tem água magnetizada, tem o hiperminer, mas você tem uma degustação de chás. Então, e nós estamos vendo os vários benefícios, né? O seca-barriga, o detox, o bom sono. Então, auxilia demais em todas essas situações que nós vimos aqui, os nossos chás, ok? Então, lembrar disso, né? Um produto que você deve ter em estoque, né? Até para que você possa, né, dar de brinde para o seu cliente. E aí é a questão comercial, né? Olha, é um produto de giro rápido, que o cliente pode fazer 2 recompras por mês. Então você tem a sua carteira de clientes. Então você tem ali 100 pessoas, olha que maravilha, 50, mas que vão comprar todos os meses, pelo menos 2, giro rápido. Você tem a venda mensal constante, o preço final é acessível, é uma formulação exclusiva, é um produto que vai de encontro ao comportamento do consumidor no momento atual, né? Tá todo mundo preocupado com a questão do abdômen, com a questão da gordura visceral, aquela gordurazinha localizada. Aí você tem um seca-barriga, você tem um detox, você tem um bom sono atuando contra as cólicas menstruais, a ansiedade, olha que coisa, quantas pessoas lidam com ansiedade atualmente? E é um mercado crescente. E, de novo, são produtos que você deve ter em estoque, porque são de preço muito barato, acessíveis e que você pode dar de brinde para o seu cliente. Olha que bacana, né? Assim como nós já falamos dos outros produtos do nosso mix, ok? Bom, vamos falar aqui, rapidamente aqui, nós vamos falar sobre o BPA já já, ok, pessoal? Hoje tem informações muito importantes sobre o BPA Free e sobre a alumina. Mas vamos falar rapidamente aqui do Max CPR. O Max CPR, não há necessidade de se delongar muito, porque nós temos uma live específica todas as segundas às 9 horas da noite, às 21 horas, logo após a reunião de negócios. Mas vamos só passar aqui por alto, né? As informações principais. Então, você tem ali uma economia com o Max CPR de 25% no combustível, você tem um aumento da potência de até 15%, isso é muito significativo, né? E você tem uma diminuição da emissão de CO2 em torno de 40%. Uma coisa muito importante é a promoção do reset da memória do computador do veículo. Esse reset ele ocorre após percorrer de 300 a 500 quilômetros. O que isso quer dizer? O cliente instalou lá o Max EPR, mas ele olha no computador de bordo e não está vendo a economia. Ele vai ver a economia na bomba, no abastecimento, mas talvez não apareça ali no primeiro momento no computador de bordo. Por quê? Porque você incrementou, por assim dizer, um elemento estranho naquele corpo do veículo. Então, não houve o reset da memória do computador. Então, isso ocorre com o passar do tempo. Depois que você percorre, né, algo em torno de 300 a 500 quilômetros, ok? Ele reorganiza as moléculas do combustível, você vê aqui as moléculas desorganizadas, e após passar pelo Max CPR, elas estão organizadas.
Você tem uma melhor pulverização do combustível pelos bicos injetores, melhorando a mistura do ar na hora da queima. Na verdade, o Max CPR ele vai te dar uma queima real, né? Nós sabemos que o combustível, nós não temos um aproveitamento 100%. O aproveitamento é mínimo do combustível que é colocado no seu tanque. Mas olha o que o Max CPR vai fazer, ele vai te dar uma queima real. E você vai ter mais potência com um volume menor de combustível. Consequentemente, você tem economia. Então, a melhor queima do combustível reduz também a emissão de poluentes que são lançados no meio ambiente. Mas uma coisa muito importante, pessoal, que vocês devem ter em mente, é que esse processo de ionização do combustível, que é promovido pelo Max CPR, ele também já fez parte, né, de experimentos da NASA. A NASA já teve experimentos visando ter um melhor aproveitamento do combustível e ionizando ele. E aí é o mesmo princípio do Max CPR. Então a NASA, em certo momento, procurou ionizar o hidrogênio utilizado em foguetes para que tivesse mais potência e há de convir, né? Potência é fundamental para os foguetes. É fundamental a potência. Mas também é necessário aproveitar bem o combustível, né? O aproveitamento deve ser. Então, esse processo de ionização do combustível, que é promovido pelo MAX-EPR, ele tem sido objeto de estudos teóricos há muitos anos, inclusive também pela própria NASA. Quando o combustível entra em contato com o campo magnético, ocorre a reorganização das moléculas de combustível, tanto de gasolina como do etanol. Aí, os benefícios são fantásticos, né? Você reduz com o entupimento dos bicos injetores, você evita um gasto com o catalisador, que não é uma peça barata, você promove uma descarbonização do motor. Então, gente, o benefício principal do Max CPR. Então, o Max CPR, ele te dá, olha, potência, economia, redução de poluentes. Agora, qual é o principal benefício do Max CPR? Ele aumenta a vida útil do motor do seu veículo. Você pode evitar um gasto gigante com algumas peças, como um catalisador, por exemplo, álcool também, tá? E uma coisa muito importante do Max CPR é que nós temos um departamento técnico para ele, né? Que é coordenado pelo Elias Washington, tá? Olha isso aqui. Isso aqui foi em 2014. Nós tivemos um aumento aqui da potência e da força, como vocês estão enxergando aqui. O teste foi feito com o C4 Lounge de 2014 e houve esse aumento. O aumento, pessoal, aqui nesse teste de dinamômetro foi aproximadamente na ordem de 4 quilos de potência. Então é mais ou menos assim, aquele veículo que é 1.0 é como se o Max CPR transformasse ele no 1.4. E você sabe quanto é sofrível na estrada uma ultrapassagem com um veículo 1.0. Olha outra coisa interessante aqui, olha. Aqui na época, em outubro de 2014, o Max CPR ele foi apresentado aqui na revista Cult. Muitos não sabiam disso, tá vendo? Nas páginas 152 a 154. Eu vou trazer aqui as páginas, tá? Olha só. Então, o jornalista aqui, Marcelo Calfati, né? Aqui nas páginas 152 da revista CUT e também no seu blog, ele fez um teste aqui com o Max EPR. Agora, olha o título aqui da revista, olha, Max EPR, o economizador de combustível que funciona. Lá na revista CUT em 2014. Testamos economia de 17% no Gol 1.0 ano 2014. E aqui tem toda a reportagem. Revista CUT, jornalista Marcelo Calfati, páginas 152 a 154, falando aqui do nosso Max EPR, ok? Deixa eu trazer aqui o Elias Washington, ele está aqui com a gente.
Ele vai dar uma palhinha aqui de 5 minutinhos. Deixa eu só adiantar aqui, pessoal, que eu vou trazer informações aqui que vocês vão gostar bastante. Se eu colocar aqui já no jeito, pronto, vamos trazer aqui o Elias Washington. Elias Washington, bom dia. Pessoal, o Elias Washington vai responder aqui algumas perguntas. 5 minutos para responder perguntas sobre o Max CPR. Então, quem tem perguntas, a hora é agora. Quem tem perguntas, hã? Deixa eu colocar aqui. Elias está com áudio. Tânia, pode Bom, perguntar para o Elias. bom dia, Orlando. Bom dia a todos, tudo bem? Como estão vocês? Manhã de segunda-feira maravilhosa, né? Começamos a semana bem, né, Elias? Com Tânia, pode certeza. perguntar para o Elias. A Tânia lá de Bom, Picaraí. bom dia, Elias. Bom dia, Orlando. Bom dia a todos. Eu tenho um Ford Ka 1.0. Eu posso usar o Max EPR para essa marca de automóvel? Pode sim, pode. Veja bem, agora é bom, quando a senhora for fazer a instalação, pedir auxílio e suporte técnico, tá? A gente vai estar aqui de prontidão, tá bem? Alguns Certo, carros das Ford mais antigos eles não pegam, mas nesse caso aí da senhora pega sim, tá? tá certo. Obrigada. Aqui na minha cidade não tem pessoas habilitadas, né, para fazer isso. Mas a gente faz instalação por chamar de vídeo como é canto de confiança da senhora, tá? Tá ok. Tá, obrigada. O Tudo Elias, que o Orlando digita o seu telefone aí na frente do seu nome, porque o pessoal vai precisar, ou então aqui no chat, tá bom? Que vai ser botar no. importante o pessoal ter o seu número de telefone, ok? Já, colo... Já coloquei no chat aí, tá? Pronto, já está no chat aqui o telefone do Elias, tá? Elizabeth Rosendo, sua pergunta. Então, eu adquiri o Max EPR com o intuito de instalar no carro do meu irmão, que ele é quem faz mais viagens. Só que quando eu me liguei na empresa para pedir informação, aí disseram que só podia ser instalado através do mecânico designado pela empresa e não tem nas cidades próximas aqui. Agora o Elias disse que faz, que orienta por videochamada. Então, foi importante eu ouvir isso, porque do contrário, eu estou com ele aqui já faz uns 6 meses, porque não tinha quem instalasse nas proximidades. Pronto, moça. Veja Obrigada. bem, hoje a Timol ela está preparada para instalar Max DPR em todo o território nacional, tá? Se não for pelo mecânico que esteja treinado pelo suporte técnico, o suporte técnico ele faz a chamada de vídeo com o mecânico de confiança do cliente e orienta a instalação, tá? A instalação é bem simples, em torno de 5 minutos, ok? Alguns carros podem passar até 15 minutos. Então, eu geralmente, quando chega aqui na minha oficina para instalação, 5 minutos eu instalo. Depois do capô aberto é rapidinho. Tá? Alguns veículos, ele vai dar um pouco mais de trabalho por causa da localização de colocar o jateador. Mas é muito simples, tá? É importante saber que esse aparelho não mexe na originalidade do carro também. Tudo que Orlando falou aí é cerca de 1% aí dos benefícios do Max EPR, tá? Eu venho à frente do projeto do Max EPR tem mais de 6 anos e a cada dia ele não para de surpreender, tá? Então, o Max EPR hoje ele é necessário não só para economizar combustível, mas para ajudar a manter o motor melhor, tá? Para você ter ideia, todo veículo que você troca, o, coloca o Max EPR e que você vai olhar o óleo está conservado como se fosse novo ainda, tá? Outra coisa, as entradas ali do coletor de emissão, quando a gente calcula os Max EPR, quando você tira, está ali como se fosse polido, ou seja, ele além de aumentar a potência, né, não carbonizar, são do sistema, para mim, é o melhor benefício do Max EPR. Então, o Perfeito. benefício do Max EPR, a gente consegue aí hoje saber 50%, mas ele é muito mais. Eu cheguei agora da Feira de Tecnologia, eu cheguei ontem em São Paulo, a maior feira de tecnologia da América Latina, e eu posso afirmar para vocês, viu? Nós temos muito chão por aí, tá? Inclusive, fiz um treinamento
na sala do Senai lá sobre carro híbrido, elétricos e hidrogênio, tá? Eu digo a você, a gente tem muito trabalho aí para frente, né? O carro elétrico hoje, ele é uma realidade, mas ninguém tem noção realmente do que é um carro elétrico, da manutenção. Então, carro a combustão interna, que é os carros que a gente trabalha, né? Do ciclo Otto, álcool, né? Ou gasolina, né? Um carro flex, no caso flex. A gente vai ter aí muita coisa ainda para ver, tá? A gente, como muitos pensam, o motor a combustão interna não vai acabar tão cedo, tá? Então a gente tem muito trabalho aí. O Max GPR é um aparelho super barato, certo? Com relação às peças do veículo, né? Para você ter ideia, as velas que quando a gente tira do Max GPR, as velas estão limpas, né? Ou seja, além de tudo, o Max GPR ele é ecologicamente correto, que é hoje, né, no mundo, como é que diz? Um ícone, né? Todo mundo quer proteger o meio ambiente e o Max GPR está aí dando essa ajuda, ok? Maravilha, olha a Áurea aqui dizendo. A Áurea disse que o carro dela fazia 14,5 por litro, hoje faz uma média de 18 quilômetros por litro. Que maravilha, né? A doutora Josi também, economia significativa no Logan. Deixa eu ouvir a Arlene. Arlene, qual é a sua pergunta? Bom dia a todos. Eu não quero fazer pergunta, não. Eu quero só elogiar o Max e o Elias pelo excelente trabalho. E o treinamento, né? O meu marido está fazendo um treinamento com ele, o Firmo. E é realmente assim, esse Max EPR, ele dá uma economia fenomenal. As peças do carro também, a gente estava tendo muitos problemas. Então, a gente tem visto tudo isso. A troca de óleo, como o Elias falou também. A gente foi trocar agora também, o mecânico lá falou que não precisava mais, como estava no período, teve que trocar. Então a gente vê realmente, como diz lá, né? Gaste mais e pague menos. Quem não faz, faça uso, porque está perdendo muita coisa. Parabéns, Arlene. Ernilene, agora lá no Maranhão, sua pergunta. Ernilene, pode ligar seu áudio. Ligou e fechou. Oi, Agora bom sim, pode. dia, bom dia. Bom dia, tá me ouvindo? Perfeito. Então, é o que você estava falando aí sobre a feira. Existe a chance dos carros mais modernos precisarem e quais as chances das motos? Por exemplo, uma Fan 160 2025, para usar o Max EPR. Se vai ser criado, se a Timol pretende fazer isso, ajudar nos carros mais modernos e também em motos. Elias, liga seu áudio. Agora sim, liga seu áudio. Pronto, veja bem, o que é que a gente tem descobrido? Uma coisa maravilhosa. O Max GPR, nos carros mais modernos, eles estão pegando melhor do que os carros mais antigos. Ou seja, carro que tem mais sensores e atuadores, mais moderno. Antes a gente não tinha um sensor MAF, hoje nós já temos sensor MAF na maioria dos carros, né? Calcula a entrada de ar no motor, né? A gente vê que o Max GPR pega melhor. Para você ter ideia, o track é 1.3, né? O turbinado ele está pegando o Max GPR, tá? O que é que nós estamos aconselhando agora, Franz? Foi bom até a gente fizer essa pergunta. O Max GPR ele pega muito, no carro flex, né? Álcool, gasolina. Só que o que ele está fazendo agora? Ele está abrindo aí uma exceção que os carros a gasolina é o que melhor pega o Max GPR. Então a gente aconselha mais a colocar no carro a gasolina, ok? É uma coisa muito importante a gente saber que quando o Max GPR não dá economia satisfatória, no próprio veículo tem algum defeito.
É por isso que a gente, quando vai instalar o MaxEPR, o suporte técnico, ele vai acompanhando após a instalação, para identificar alguma anomalia no sistema de gestão eletrônica, tá? Então, a gente não é só instalar o MaxEPR. Quem compra o MaxEPR é com um projeto de economia de combustível. Não é só entregar o aparelho e instalar no carro do cliente e ir embora, não. A gente vai acompanhando constantemente até o cliente dizer, não, estou satisfeito com o projeto. Tá? Então, o suporte técnico, ele acompanha o consultor antes da venda, ao mecânico na venda e ao cliente após a venda. Tá? Isso é muito, muito importante, porque nenhum projeto de economia do planeta existe acompanhamento aí de um suporte técnico gratuito. Tá? Maravilha. A instalação é gratuita. Uma coisa importante, Orlando, é informar que o MaxEPR é o único aparelho de economia de combustível que não mexe na originalidade do veículo, tá? Então, o veículo não perde garantia, você pode passar por autoridade policial que não tem problema, porque a função do MaxEPR é melhorar o combustível que passa por ele, ok? Uma última informação aqui para vocês, sei que isso é muito corrida, Orlando. O que foi que o suporte técnico entendeu? Que existia uma probabilidade de fazer um treinamento para os consultores, um treinamento de mecânica, onde vai ser abordado injeção eletrônica, sistema de cargas e partidas, scan automotivo, multímetro. Então, esse treinamento é preparando o consultor ou a consultora que ela mesma queira instalar o MaxEPR. Tá? Então, quem faz esse treinamento vai sair uma mecânica de verdade. Tá? Vai saber todas as funções dos veículos, vai saber testar, vai saber se para anomalia, vai ganhar no treinamento, a gente vai mandar um mini scanner B2 gratuito, tá? Quem faz a inscrição, vai mandar um multímetro gratuito para quê? Para que possa colocar esse aparelho de pegar o código de falha do veículo, ou seja, o defeito do veículo, vai ser um aparelho desse, vai ser treinado também a trabalhar com esse aparelho, para na hora de fazer a instalação do MaxEPR, se tiver alguma anomalia, o próprio consultor já vai informar o cliente, olha, seu carro está com código de falha de catalisador, de sonda lambda, né? E aí é um serviço a mais que nós vamos estar prestando aí aos nossos clientes, tá? Então, todo consultor que queira fazer esse treinamento, pode me chamar aí no Zap, que eu vou mandar mais informações, ok? Isso é um Maravilha, Elias. serviço Elias, a mais. Elias, parabéns. Eu sei que você tem compromisso, mas tirei esses 10 minutinhos aqui para responder algumas perguntas. Eu sei que tem outras perguntas, mas aí o Elias já colocou o telefone dele. Vou pedir para ele colocar novamente no chat. O pessoal está pedindo para você colocar novamente, Elias, porque Eu tem vou muitas colocar, mensagens aqui. Orlando, só mais uma. Hoje à noite vai ter uma live do MaxEPR, tá? É toda segunda-feira, às 9 da noite, tá bem? Isso, Então, às 21 horas. hoje tem live. Quem quiser fazer mais perguntas, já me manda um oi no Zap, que eu já mando aí o link da live de hoje e vocês podem estar participando junto com a gente, tá? Elias, Vou muito colocar. obrigado. Digita novamente o seu telefone aí no chat. Pessoal, pensa bem, olha o produto que nós temos para o carro. O Max CPR, ele é o silocimol do seu carro. O seu carro já tem um silocimol? Hã? É o Max CPR. Não é isso, Arlene? Aí a Arlene fala, tá aí a Arlene para comprovar, a Arlene e o seu filho. Então, e olha o apelo comercial desse produto. Quem que não quer ter economia de combustível, hein? Me diz aí. Quem que não quer ter economia de combustível? E tem um suporte técnico, que o Elias está à frente. Elias, digita seu telefone. O pessoal está querendo seu telefone a todo custo aqui, Elias. Ó. Tá? Então, olha que maravilha que é o Max EPR. Tá? Então, dispensa muito comentário, porque vocês já viram que produto maravilhoso, né? Elias, muito obrigado, tá? Pessoal, vamos falar do Hyperminer. Agora, algumas informações inéditas
E uma pergunta que eu quero que vocês tenham ela na mente. Nós já vimos que o flúor, nós vimos isso 15 dias atrás, até o G1 Saúde, o Globo Saúde trouxe isso, né? Ele interfere no QI das crianças. Houve uma redução do coeficiente de inteligência nas crianças que ingeriram flúor. Daí a importância de não ter flúor na água. Qual é o percentual de flúor que a alumina retira? Outra coisa, será que água de poço tem flúor? Olha essa pergunta: água de poço tem flúor? Se você disse que não, você vai se surpreender, tá? Vou trazer um estudo aqui que vai te surpreender. Não é porque você usa água de poço que você não está ingerindo flúor, tá? Então vamos trazer aqui o Max CPR. Vamos falar aqui agora por cerca de 40 minutos sobre o Max CPR, sobre o Hiperni, né? Deu uma travadinha aqui de novo, né, pessoal? Então, não sem antes recapitular, né, o que nós já falamos nas semanas anteriores. Nós falamos sobre o cloro, né? O cloro, ele é altamente cancerígeno, interfere no aparelho reprodutivo, causa desequilíbrio intestinal, irritação de mucosas, está associado ao estresse oxidativo, porque o cloro é um agente oxidante. Nós até vimos, né, que em Ypres, na Bélgica, em 1915, isso aqui é uma página da história, vocês podem pesquisar. Durante a Primeira Guerra Mundial, os alemães liberaram gás cloro sobre as trincheiras inimigas e exércitos franceses. O gás cloro é tóxico e, ao entrar em contato com a umidade das mucosas, forma o ácido clorídrico. Então, 1915, Ypres, na Bélgica, foi usado pelo exército alemão o gás cloro como arma biológica de guerra, pra você tem uma ideia, né? Vimos sobre a zeólita, que é um verdadeiro filtro para as toxinas, usa o processo, né, de adsorção, é, retém, né, essas substâncias, como agrotóxicos, mercúrios, arsênio, chumbo. É um desintoxicante natural e você tem ela ali no elemento filtrante. Vimos a prata coloidal, que é o agente bactericida, um dos mais poderosos do planeta, é a prata coloidal. Você tem ela aqui na forma granulada, né? Tem até um errozinho ali em português, granulada. Vimos sobre o ORP, que é o potencial de oxirredução. Se o ORP for positivo, a água é oxidante. Se for negativa, é antioxidante. Vocês viram o vídeo do Hamilton? A água ali com mais de 400 de ORP positivo, após passar pelo elemento filtrante, foi reduzindo, reduzindo, tornou-se negativo. Então você tem uma água com efeito antioxidante, uma água que não envelhece. O hipermine não é só um filtro. E olha essa informação, né? Quando você toma uma água com redox negativo, você está tomando um remédio. Olha que maravilha, né? Agora você pensa bem, você tem ali o hipermine com seu elemento de camadas, junto com o combo. Você tem uma verdadeira usina de saúde no seu lar. Mas os nossos produtos, os nossos filtros e também as nossas garrafinhas são livres de bisfenol A. Por quê, pessoal? Que é importante ser BPA free, né? BPA é o bisfenol A. Então vamos entender, porque aqui tem algumas informações importantes. O bisfenol A, ou BPA, é uma substância química usada principalmente para fabricar os plásticos, né? E eles são comuns no dia a dia. Eles estão nas garrafas de água, nos garrafões, em recipientes para armazenar alimentos, em revestimentos internos de latas de alimentos e bebidas, até em equipamentos médicos. Só que o BPA, o bisfenol A, ele migra desses recipientes para o alimento, para a água, e ele imita o hormônio feminino. Então, quem utiliza um garrafão de água mineral, aquele garrafão de 20 litros, né?
Ele é feito de petróleo. Quando é aquecido, você tem ali a liberação do bisfenol A, que imita o xenoestrógeno, que é um hormônio feminino. Aí, o bisfenol A é um DE. O que que é um DE? É um desregulador endócrino. Ele interfere nos seus hormônios. Então, interfere. E aí você tem problemas hormonais, alterações no desenvolvimento de crianças, a possível ligação dele com câncer, com diabetes, com obesidade. Por isso que o Hyperminer, o Revolution, as nossas garrafinhas são livres de BPA. Agora, eu vou te trazer aqui alguns estudos para você ver que coisa interessante. Está vendo essa revista aqui? A revista Cielo, você pode digitar cielo.com.br, ela é uma biblioteca de estudos científicos. Uma biblioteca americana. Aqui você tem a página aqui em inglês, e olha aqui, olha, desreguladores endócrinos, né, como o BPA, efeitos e consequências. Eu marquei alguns trechos, né? Dentro desses desreguladores endócrinos, nós temos o bisfenol A, aqui menciona que é extensamente usado, né, para a produção. Vou tirar essa página aqui, que tem uma página aqui atrapalhando, pessoal. Só um segundinho. Um segundinho aqui, que deu uma travada aqui geral. Eu vou voltar aqui, Pedro. Só um segundinho aqui. A internet travou aqui nessa informação, mas eu já volto aqui. Um segundinho aqui, turma, que travou aqui geral. Agora sim, pessoal, vamos lá. A internet travou e caiu tudo aqui, né? Então, o bisfenol A, diz aqui a revista científica, né, que é uma enciclopédia científica, é usado na produção de plásticos, em particular os policarbonatos, né, e resinas epóxi, pode ser encontrados em adesivos, papéis para fax, tubulações, painéis de carros e produtos eletrônicos, né? E está presente, como nós já falamos, nos garrafões de água mineral. E aí, a revista científica Cielo, ela traz aqui alguns estudos ao redor do mundo. Estudos com peixes, com tartarugas, com mexilhões e com jacarés. Olha o que o bisfenol A fez, por exemplo, aqui com jacarés. Então, espécies de jacarés jovens que viveram em lagos da Flórida poluídos apresentaram anomalias no sistema reprodutivo, tais como concentrações anormais de hormônios sexuais no plasma, baixa concentração de testosterona, anomalias morfológicas nas gônadas, ou redução no tamanho do órgão genital dos jacarés, e a causa disso tudo associado aos desreguladores endócrinos, né? Que no caso inclui o bisfenol A. Outro estudo feito com moluscos, né, o caramujos e lesmas, que vivem no litoral brasileiro, também desenvolveram anomalias no sistema reprodutivo. Olha isso aqui. Surgiu órgãos masculinos em fêmeas, que é um fenômeno conhecido como impossex, imposição sexual,
que é irreversível e provoca a esterilização das espécies. E isso contribui, né, para o declínio da população de caramujos e lesmas. Outra coisa, essa alteração hormonal fez surgir estruturas sexuais masculinas não funcionais. E olha aqui com os pássaros, né? Houve também um estudo com os pássaros, se observou anomalias em embriões machos e fêmeas, como, por exemplo, a feminização dos machos. Características femininas nos pássaros que foram expostos a esses desreguladores, como o bisfenol A. O estudo apontou que alguns desses pássaros, eles passaram a se relacionar com outros do mesmo sexo. O hormônio, a ingestão do hormônio feminino. Agora, pensa bem, isso está tudo inserido nos garrafões de água mineral. E aí a revista traz aqui os efeitos para os humanos. Alterações na saúde humana, como câncer de testículos, de mama, de próstata, o declínio das taxas de espermatozoides, deformidade dos órgãos reprodutivos, disfunção da tireoide, outras anomalias tais como irregularidades no ciclo menstrual, prejuízos na fertilidade, endometriose e síndrome do ovário policístico. Olha os efeitos do bisfenol A. Né? Em crianças, os efeitos são ainda piores, né? Pode acarretar problemas que podem ser pronunciados mais tarde. Então, a mãe ali na gravidez ingere a água de garrafão, um garrafão lá de 20 litros, repleto de bisfenol A. Aquilo teve um transporte. Aqueles garrafões, eles têm uma validade. De repente, o garrafão de 20 litros que está na sua casa, ele teve no mês seguinte no hospital. Ele muda de ambiente. E aí, olha, a exposição a essas substâncias durante o desenvolvimento do bebê traz efeitos, olha, catastróficos, mortalidade, câncer e outros efeitos sutis, né, como mau funcionamento das enzimas, distúrbios sexuais são verificados em recém-nascidos cujas mães tiveram contatos com substâncias suspeitas. Alguns efeitos, olha, é, 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 podem afetar não só os indivíduos expostos, como também a população ou subpopulação a que pertencem, pelos efeitos prolongados na sua descendência. Gente, isso aqui é sério, você não acha? Então, aquele garrafão de 20 litros que chega na sua casa e que foi armazenado da forma que você não sabe, que foi transportado num caminhão, que foi superaquecido, que libera um hormônio feminino, que é o xenoestrógeno, olha os prejuízos que traz para a sua saúde. Eu gosto muito dessa biblioteca de estudos científicos, a CIELOR, porque eles pegam os estudos de vários anos. Então, façam uma pesquisa ali, vocês vão ver. Não é eu que estou falando todas essas situações com os pássaros, com as tartarugas, com os mexilhões, com os jacarés. Há um estudo sobre isso. Inclusive, tem uma parte do estudo que fala que pode acontecer com homens o aumento da glândula mamária com a ingestão do hormônio feminino, dos galões de água mineral. Então, todos os nossos filtros, né, livre de BPA, né? Então, pesquisem isso. Vejam a seriedade dessas questões que estão envolvidas, né? Bom, vamos falar também da alumina ativada. Isso aqui é muito importante. Nós já vimos o quanto o flúor é danoso. Nós vamos trazer mais informações sobre o flúor. A alumina foi incorporada ao elemento filtrante
de camadas do hipermina e não foi à toa, porque nós sabemos o quanto que o flúor pode ser danoso para a saúde. Eu vou trazer, inclusive, mais estudos aqui para vocês verem. Mas qual é o papel da alumina ativada? É retirar o flúor em excesso na água, por aquele processo de adsorção, né? É atrair a substância para a sua superfície sem reter o líquido, né? Então atrai ele, o flúor, sem interferir na água. Mas olha isso aqui. De novo, a revista Cielor, né? Que essa é a pronúncia, né? É uma revista inglesa, a Biblioteca de Estudos Científicos diz o seguinte: olha, a alumina ativada é o trocador que oferece mais vantagens para remover o flúor, o mais eficiente, né? Aí diz aqui, olha, um estudo realizado previamente sobre a produção de um tipo específico de alumínio ativado e sua eficiência na remoção do flúor mostrou que a capacidade de retenção do flúor por esses trocadores atinge cerca de 7.000 gramas por metro cúbico de alumina. Isso aqui, gente, pode representar até 97% de remoção do flúor na água. Pode representar até 97%. Varia de 70% a 97%. Mas olha a informação importante que está aqui na revista, né? A alumina é o trocador que oferece mais vantagens, né? Até, deixa eu trazer aqui de novo, né? Ela foi usada pela primeira vez, né, lá no Texas, nos Estados Unidos, né, em 1952. Então é algo já estudado, já testado há muitos anos. A utilização de alumina para a remoção do flúor foi usada aqui, né, em grande escala pela primeira vez nos Estados Unidos em 1952. E é o melhor trocador que oferece várias vantagens, né, na remoção do flúor. Então, a alumina ativada é bastante usada para remover flúor na água por adsorção. Agora, a remoção, ela é variável, ela depende de alguns fatores. Então, de repente, na sua região, vai dar 70% de remoção. Em outra região, vai dar 80%. Em outra região, vai dar 90%, 95%. Por que que há essa variável? Porque depende, primeiro, da concentração inicial de flúor na água. Depende do tempo de contato do flúor com a água. E também depende da temperatura. Até os estudos mostram que lugares mais quentes, o flúor ele permanece por muito mais tempo e há uma dificuldade maior de remoção. Mas olha aqui o percentual. A remoção típica de flúor pela alumina ativada varia entre 70% a 97%. E aí eu te pergunto, 80%, 70%, 90% de remoção é um número significativo? Muito, né? Agora vamos ver aqui os perigos do flúor. Nós já trouxemos isso aqui 15 dias atrás, né? Aqui nós temos um estudo que mostrou que reduz o QI de crianças, cai o QI de crianças, tá vendo? Então, novo estudo encontra ligação entre flúor na água e perda de QI na infância. É o que nós falamos, né? Entra naquele estado de letargia, né? Você perde o poder de reação com o uso constante do flúor. Essa outra revista aqui americana, ela fala sobre o flúor. E olha que coisa interessante, né? Algumas informações aqui que eu traduzi, coloquei no tradutor para trazer para vocês. Então, a revista menciona que existem pelo menos 27 estudos só na Ásia avaliando a exposição do flúor na água potável. Então, aqui é a água que chega na torneira das pessoas. E esses estudos, todos eles apontaram problemas crônicos. Desses 27 estudos, 9 relataram dados sobre a tireoide, aumento da doença da tireoide, e 4, aumento do volume da tireoide. Então, nós temos aqui 13 estudos
9 mais 4, 13, apontando problemas da tireoide por causa do flúor. E aí diz o estudo, né? No geral, olha a conclusão, a exposição à água potável com alto teor de flúor parece afetar de forma não linear a função tireoidiana e aumentar a liberação de TSH em crianças. Então, olha isso aqui. Afeta a sua tireoide. O flúor, ele acaba atuando como um DE também, um desregulador endócrino. Atrapalha de forma significativa a função da tireoide. Aí a revista menciona alguns estudos, por exemplo, esse aqui do Irã em 2018. 411 adultos foram analisados que tomaram água com níveis normais de flúor, né? Mas alteração nos hormônios TSH e T3. Olha, mesmo dentro dos limites considerados seguros, houve aumento nos níveis de TSH, indicando possível risco de hipotireoidismo, né? Estudo relevante aqui no Irã. Outro estudo, Canadá, a mesma situação, aumento do TSH. O flúor pode afetar a função da tireoide. Em 2023, houve uma revisão de vários estudos, né? E novamente, doença da tireoide, bócio, hipotireoidismo, especialmente em crianças, mesmo ingerindo quantidades normais de flúor. Essa outra revista, que é uma revista voltada para profissionais da área dentária, mencionou, gente, olha aqui, olha, um sinal de alerta de risco, deixa eu tirar esse cena, à saúde humana e flúor. Qual é o sinal de alerta e risco? Fluorose dentária. É os dentes quebrando. A pessoa quebra um pedaço de dente aqui, outro pedaço ali. O flúor, a fluorose dentária. De acordo com os dados de 2010 dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, né? 23% dos americanos com idade entre 6 e 49 e 41% das crianças entre 12 e 15 anos apresentam fluorose em algum grau. Olha que coisa, né? 58% das crianças de 6 a 19, aqui já os adolescentes, também têm fluorose. Os dentes frágeis, a estrutura óssea frágil. E aí, a revista traz essa tabela aqui que é absurdo. Olha, este gráfico inclui alguns dos riscos específicos para a saúde humana associado ao flúor. Vamos ler os riscos? Acne e outras condições dermatológicas, doença de pele, calcificação arterial. Olha isso aqui, gente. Arteriosclerose, fraqueza óssea, né, como nós já vimos, inclusive dos dentes, a fraqueza dos ossos, risco de fraturas, câncer do osso, osteosarcoma, insuficiência cardíaca, déficit cognitivo, fluorose dentária, diabetes, puberdade precoce em meninas, anormalidades no eletrocardiograma, danos ao cérebro fetal, hipertensão, complicações do sistema imunológico, insônia. De repente você não dorme, está com insônia. É algo que você está ingerindo, causa deficiência de iodo, interfere na fertilidade, taxas de fertilidade mais baixas, QI mais baixo, dano ao miocárdio. Olha, efeitos neurotóxicos, né, incluindo o TDAH, osteoartrite, a fluorose esquelética é aquela doença que os ossos ficam como que emitindo raio de luz, né? A ATM, né, a desordem na articulação temporomandibular e disfunção da tireoide. Aí eu te pergunto, né? Ingerir uma água com flúor é saúde? É saúde?
Agora você pensa, você pode tomar água mineral cheia de BPA, libera hormônio feminino, água da torneira cheia de flúor, e aí você diz o seguinte: ah, não, então eu vou tomar água do poço, né? Água da torneira, nem pensar. Água de garrafão, nem pensar. Aliás, falando de garrafão, alguns estados americanos, os garrafões de 20 litros, de 15 ou de 10, eles são de vidro, não de plástico, justamente por causa do bisfenol A. Mas aí você não vai ingerir a água de garrafão, você não vai ingerir a água da torneira e decide usar água de poço. Olha o que a revista Cielo trouxe. O flúor tem sido detectados em águas subterrâneas em diferentes regiões do estado de São Paulo. E em muitos poços, o teor desse elemento situa-se acima do limite máximo recomendável para o consumo humano. E aí, pessoal? Água de garrafão, cheia de estrógeno. Água da torneira, o flúor e o cloro. A água de poço não está livre do flúor. E o mais surpreendente foi que águas de poços, né, continham no estado de São Paulo mais flúor do que água da torneira. Qual é a água que você está bebendo? O garrafão, da torneira, de poço? Nenhuma das três traz saúde, os estudos mostram isso. Então, essas informações é importante vocês pesquisarem, talvez printarem para ter, mostrar para o seu cliente. São informações científicas, tá? A água de poço, ela pode ter flúor naturalmente. Quais os motivos, né? A revista até explica isso. Presenças de minerais fluoretados, como algumas rochas, como apatita e micas, liberam flúor naturalmente. Quando a água passa por elas, acaba retendo. Quanto mais tempo a água fica em contato com essas rochas, mais flúor ela pode dissolver. Outra coisa, a temperatura do ambiente. Regiões mais quentes, olha aí, região de Cuiabá, norte, nordeste, regiões mais quentes, favorecem a liberação de flúor dos minerais para a água. Agora atentem para esse terceiro quesito aqui: atividades humanas. Em alguns casos, fertilizantes fosfatados ricos em flúor são usados na agricultura e contaminam o lençol freático. Então, sabiam disso? Vários fertilizantes contêm flúor. Fertilizantes, muitos deles contêm flúor. Eles são aplicados ali na terra, na lavoura, na plantação. Aí vem a chuva, vem a enxurrada. Isso contamina o lençol freático. Gente, aí eu te pergunto, tem como alguém não ter o hipermine na sua casa? Por que eu estou te falando isso? Nós sabemos que existem muitos filtros bons no mercado. Existem. Que faz um trabalho de purificação da água. Mas o hipermine não é só purificar a água. Não é só reter bactérias, não é só reter sujeira. Não é isso, é saúde. Não adianta você usar um filtro bom que te retira as impurezas, mas que tem flúor, adianta? Me diz aí se adianta. Você tem um filtro na sua casa, ele retira as impurezas, mas tem flúor. E agora? Adiantou o quê? O que que adiantou? Me diz aí, pessoal. O meu filtro é bom, eu comprei na Europa, comprei nos Estados Unidos, é uma marca conceituada, mas ele não atua no flúor. E aí? É um bom filtro? Pode ser.
Olha o cuidado que a Timol tem com a sua saúde, o cuidado de trazer a alumina ativada, que nós já vimos na revista Ali Científica citando como o mais eficiente, o mais amplamente aceito internacionalmente para interagir com o flúor. Então, água de galão mineral, certamente o risco de estar ingerindo hormônio feminino é muito grande. Você já viu os vários problemas de saúde. Água de torneira, cloro e flúor. Água de poço, também se encontrou flúor. E sem falar nos agrotóxicos, né? E aí, de novo, a Timol colocou lá a zeólita para retirar tudo isso. O hipermine, gente, não é só um purificador, não é só um filtro. Filtro tá cheio tá cheio aí no mercado. E bons filtros que retira as impurezas, deixa até água com pH bom, retira até o cloro. Mas e o flúor? E os agrotóxicos da água? Olha o cuidado, né, que a Timol tem com a sua saúde. Aí agora você pensa, o hipermine, com zeólita, alumina ativada, todos os seus componentes, ORP negativo, e com combo. Pensa bem, se o seu filtro é um excelente purificador, mas não retira o flúor, o que que adianta? Adianta o quê? Hã? Adiantou o quê? Então pega lá aquele filtro que você tem, se não é o hipermine, e olha lá. Retira o flúor? Não. Não adiantou nada. Não adiantou nada. A ingestão do flúor reduz o QI das crianças. Olha que coisa. Problemas da tireoide, causa diabetes, insônia. Vocês viram lá? Eu vou colocar de novo a tabela, só para vocês verem isso aqui, né? Olha só essa tabela aqui. Olha isso aí, gente. Aqui é uma revista americana da área da odontologia que traz aqui todos esses riscos aqui. O alerta de risco à saúde humana por causa do flúor que está na água. O seu filtro, o seu purificador é bom? Retém a sujeira, partículas sólidas? Excelente. Mas e o flúor? Hã? Tem a zeólita para reter os agrotóxicos? Esse cuidado que a Timol tem com a sua saúde é fantástico. E esse conhecimento você tem que ter. Você tem o melhor elemento filtrante do país. Olha isso aqui, né, gente? Fertilizantes com flúor, usados na agricultura, que contaminam o lençol freático. Aqui está, né? Essa aqui é a imagem da conclusão. Não é somente um purificador, é uma tecnologia com múltiplos benefícios. É mais saúde e qualidade de vida. E aí vale relembrar, né? O carvão ativado que reduz o cloro. Nós temos o teste com o vídeo do amigo foi muito bom, vocês viram isso. Aqui a alumina ativada, né? Que reduz o flúor entre 70% e 97%. A zeólita, que reduz metais pesados e agrotóxicos, né? A prata coloidal, que é o agente bactericida, um dos mais potentes do planeta. E o hidrogênio molecular. Você tem uma água com RP negativo, uma água doadora de elétron, né? Aí a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: o hipermine é somente um purificador depois de tudo isso que você viu? Hã? É só um purificador? Purificadores, o mercado tá cheio por aí.
Mas a Timol ia trazer algo tão comum e tão simples. Então, se você não tem o Hyperliner, dá uma olhadinha lá se ele retém o fluxo. Se não reteve, não, mas eu uso água de poço. Ih, não tem jeito também. Garrafões de 20 litros, você já viu o problema. Água da torneira, você já viu o problema. E água de poço também. E nós nem estamos falando de outros problemas, né? Que pode acometer o lençol freático, mas especificamente do flúor. E é utilizado também em alguns fertilizantes, tá? Acabou, pessoal, o nosso treinamento. Foi bom hoje? Hã? Foi bom? Essas informações te dão mais convicção? Pesquise. Essa revista, escreve Cielo mesmo, né? SC Cielo. Pesquisem isso. Aí você digita um Afluo. Pesquisem isso. Vejam a questão do BPA. Vejam os estudos com os pássaros. Vejam tudo isso. Mostre para os clientes. Vocês vão vender muito, mas você tem que conhecer o produto. O que é que faz a alumina ativada, por exemplo, tá? Deixa eu ouvir aqui a Rejane. A Rejane está com a mão levantada há algum tempo. 3 minutinhos que a Simone vai concluir o treinamento para nós, né, Simone? Mas vamos ouvir a Rejane rapidinho. Rejane, depois o Francisco. Bom dia a todos. Eu não estou podendo ligar minha câmera, mas eu quero falar só algo que aconteceu aqui comigo, né? Então, esses dias eu estava fazendo uma apresentação do projeto Saúde para uma cliente que mora em São Paulo. E aí, quando eu cheguei na linha de filtros, né, e eu falei aí do filtro que a Timol tem. Aí a cliente falou assim: Regiane, faz 15 dias que eu dei R$ 5.000 em um filtro. Eu tenho um filtro muito bom. Aí eu fui e disse assim para ela: tá. E me fala aí, quanto por cento o seu filtro retira o flúor e o cloro? Aí ela disse: não sei te falar. Eu disse: ele é bactericida? Ela disse: também não sei te falar. Aí eu disse: o que te fez levar dar 5.000 em um filtro? Ela disse: o vendedor disse que purificava a água e eu achei ele muito bonito, combinou com o design da minha cozinha. Eu disse: tá, pois faz o seguinte, tira uma foto do rótulo e manda para mim. E aí ela tirou uma foto do rótulo do filtro, me enviou, né, via WhatsApp, e aí eu olhei. Então o filtro dela, ele estava numa classificação C, né, ele tirava apenas 70% do cloro. Então, eu falei para ela o seguinte: olha, você e sua família estão fazendo a ingestão de 30% do cloro. E o cloro, ele traz muitos malefícios para a saúde, né? Problemas renais, problemas no fígado, doenças neurológicas, alergia. E aí ela ficou assim, chocada com o que eu falei, e ela só fez dizer assim para mim: e o que é que eu faço com o meu filtro? E eu disse: como está novinho, 15 dias só que você está usando, você pega ele e vende. E você pega esse aqui. Ela só fez dizer assim: manda seu Pix e o valor. Ela, na mesma hora dessa apresentação, ela adquiriu, gente, o conjunto ideal completo à vista. Detalhe, com 15 dias, ela me mandou outra mensagem dizendo assim: Rejane, me manda seu Pix de novo e o valor. Eu quero comprar agora outro, mas é para minha mãe, porque minha mãe esteve aqui em casa com a gente, tomou a água do filtro 6 dias, viu uma melhora significativa e eu vou presentear minha mãe. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o Hipermini é o melhor filtro que temos no mercado hoje. E com detalhe, cada distribuidor faz uma apresentação de explicação, faz um acompanhamento durante 2 meses com nossos clientes. Então, assim, nós temos tudo para vender muito filtro aqui dentro do projeto. Então, é simples, é só entender o que ele faz e explicar para o cliente. Então, gente,
O lucro de um Hipermine para nós que somos distribuidores hoje é muito alto. É um lucro muito bom, quase R$ 1.000 a gente tem de lucro. Então, é simples, é só apresentar o projeto e explicar os benefícios que o Hipermine traz, que o cliente compra, o cliente fica encantado com o nosso filtro. Então, eu costumo dizer que, comparado com os valores do mercado, o Hipermine é uma pichincha. E é mesmo, porque as pessoas estão dando 5, 6 mil, até R$ 7.000 em um filtro, gente. E não chega nem perto do Hipermine. Então, era isso que eu queria aqui falar para vocês. Muito obrigada, senhor Orlando. Muito obrigada. Parabéns, Regiane, parabéns, tá? Deixa eu ouvir o naturopata João do Vale. João, por favor, pode falar. Antes da Simone concluir, as palavras da Regiane foi perfeita, viu? Chave de ouro, Orlando, parabéns. Eu só lembrando da live de quarta-feira, né? A Simone vai falar daqui a pouco da live de hoje. Você escuta direitinho o que ela vai falar. Mas quarta-feira eu vou pegar uma terapeuta que vai falar justamente da desintoxicação. Como é que tira essa intoxicação que a gente adquiriu numa água tóxica que o Orlando falou? Então, ela tem algumas técnicas que vai ajudar a identificar quais metais você está contaminado para fazer a desintoxicação. E vamos falar também do hipermínia no final da live, né? Então, traga seus convidados, que vai ser muito bom. É quarta-feira às 20 horas, né? Qualquer coisa, é só perguntar ao pessoal pelo link, depois a gente gera e manda. Ok, Orlando? Obrigado aí. Deixa eu só explicar para o pessoal, essa live do João é uma live que ele faz para o Rio de Janeiro, assim como a doutora Josi e a Laura faz para o Maranhão e para o Piauí, assim como a Rejane e o Nildo estão fazendo para o Ceará e para o Pernambuco, né? Então, assim, lives com depoimentos, assim, daquela região, né? Que ajudam muito, né? Depoimentos mais próximos de você, né? E o objetivo é manter a equipe daquele lugar mais unida, se conhecerem, né? Isso tem dado um resultado muito positivo. Deixa eu ver seu Francisco. Seu Francisco, eu sei que o senhor sempre traz coisas positivas, pode falar? Liga seu áudio. Seu Francisco, liga seu áudio. Antigamente, Agora sim. o combustível puro, hoje tem uma série de componentes. O pior de todos é o solvente. Então, vamos ver, vamos pegar uma cumbuca, vamos botar gasolina numa cumbuca e solvente no outro. Vamos pegar um fósforo, vamos jogar na gasolina, isso é inflamável. Pegamos outro fósforo, jogamos no combustível, apaga o fósforo. Aí o que que nós pegamos um cotonete, molhamos com isqueiro, esquentamos, pegou fogo. Então é combustível. A diferença é grande, inflamável e combustível. Na hora da queima, não é isso? Sem um Max EPR, quando é comprimido, outro detalhe, fala em motores quatro tempos. O que que é quatro tempos? O pistão, ele desce, aspira o ar, comprime, leva a centelha, dá a explosão e dá então a força motriz e depois joga fora. Então ele faz quatro movimentos, tá? Então quando ele aspira a gasolina comum, que explode ali em cima, queima só a gasolina, combustível não. Aliás, o solvente não. Então o que ele forma? Forma carvão, mas com a força motriz que pula o pistão para baixo, o solvente que ficou no pistão vai pelos anéis, vai no cárter, vai estragar o óleo do cárter. Então, isso ali que aumenta a vida útil quer dizer, diminui a vida útil do motor. Outro detalhe, na gasolina tem muito enxofre. Quando é jogado fora, o resto do solvente não queimado estraga o catalisador e também o enxofre que está ali entra em contato com a umidade que tem na cana-descarga e provoca o ácido sulfúrico, corrói todo o material do cano-descarga, abafador, etc. Usando o MaxPR, o que acontece? Alinha as moléculas do combustível, mas o importante é o jateador. O que que faz o jateador? Ele mantém a força, a pressão do combustível. Então, quando o pistão desce, que aspira,
que leva o jato de combustível, ele pulveriza, deixa microscópico. Quando ele comprime, que explode, então queima a gasolina e o solvente também. Com isso, ele vai tirar o carvão que tem nos pistões, nas válvulas e nos anéis. O importante é o seguinte: quando ele desce, não estraga mais o óleo. Então, por isso que protege o nosso óleo. Aumenta, então, a vida útil do motor. Por quê? Porque então ele fica lubrificado. Outro detalhe: queima totalmente o enxofre. Quando ele sai o gás puro, limpa o catalisador. Então, transforma o gás que tem da gasolina, limpa e deixa então um ar puro. Com isto, então, aumenta a nossa vida também. Está de parabéns quem usa o MaxPR porque vai fazer economia, mas principalmente porque ele diminui os gases no nosso oxigênio. Então, favorece todo mundo. Era isso. Muito obrigado, viu, seu Francisco? Pessoal, então vamos recapitular o que nós falamos hoje aqui. Vocês viram o chás, né? Viram os vários depoimentos aqui no chat, as pessoas digitando os benefícios. Eu reitero, nós temos alguns produtos que você tem que ter em estoque, né? Como o Top Alive, os cremes corporais e o chás. Você dá de brinde para o seu cliente. Você não pode vender um Hipermine com um combo completo e não dar um brinde para o cliente. Isso é um pecado, tá? Ó, isso é um pecado. O cliente comprou um Hipermine com um combo. Você tem que dar um brinde para ele. Você dá um chá, você dá um creme corporal. Você tem que ter estoque desses produtos menores para usar isso como para deixar o cliente satisfeito. Ele vai indicar novas vendas para você. É um pecado, hein? Você vendeu o Hipermine completo e não dá um brinde. Lembra disso, tá? Lembra disso. Ok? Isso, Ernilé. Aí ele tem um estoque de Top Alive. Parabéns. Outra coisa importante, vocês viram o Max CPR, né? O Max CPR, quem paga o mecânico é a Timol. Se na sua cidade não tem um mecânico treinado, credenciado, fala com Elias Washington. Pega um mecânico da sua confiança. Ele vai ser o mecânico autorizado para fazer a instalação naquela região. O Elias colocou o telefone dele aqui. E vocês viram o Hiperminer, né? Então, quem compra galão de água mineral, certamente ingerindo hormônio feminino. E vocês viram aí os diversos estudos. Água da torneira, cloro e flúor. Você viu aí o que os estudos trouxeram. E água de poço também tem flúor. E qual é o seu filtro? Qual é o seu purificador em casa? Ah, mas a minha marca aqui tem 10 anos, tem 20, tem 30, é conceituada. Tem a zeólita? Tem a alumina ativada? Hã? Mas retira todos os sedimentos, as sujeiras. Mas e o flúor? É esse cuidado que a Timol tem com a sua saúde, tá? Bom, agora a Simone vai concluir. Ah, pessoal, olha, a gravação a Débora vai disponibilizar. A Débora vai disponibilizar a gravação. Semana que vem nós vamos entrar no segundo passo da venda, ok? Mas eu vou sempre reservar todas as segundas 30 minutos para trazer uma informação importante do Hipermine. Ainda vai ter mais coisas sobre o Hipermine que vai te surpreender, tá? Esse material, só para você ter uma ideia, dos 7 passos da venda, ele já ultrapassou 200 slides. Então tem muita coisa ainda para a gente mostrar para vocês. Vocês vão gostar muito do que a gente vai trazer, tá? Agora a Simone, pessoal, agradecer a todos vocês, excelente semana, muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, reflitam no que vocês viram e ouviram hoje, ok? E agora a Simone vai concluir. Simone, é com você. Opa. Liga seu áudio, Simone. Agora sim. Olá, gente. Olha, hoje nós temos a reunião, né, com o nutricionista Sunaik. Eu vou estar lá junto com ele, vai ser minha estreia na Timol, na apresentação, e eu vou estar dando o meu melhor ali para vocês. Então, convide seus amigos
né, para fazer parte da família Timol. Vocês sabem que fazer parte da Timol é uma benção, né? A gente aprende todos os dias. E olha que aula que nós tivemos hoje. Então, chame as pessoas que você ama, chame as pessoas que você quer perto de você e vão fazer parte desse time lindo, né? E abençoado. Então, gente, muito obrigado. Um ótimo dia para todos vocês. E aí eu vejo vocês daqui a pouco, à noite. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Orlando. Obrigado por tudo, viu? Deus abençoe. Hoje todo mundo